O mundo nunca foi gentil comigo. Desde o primeiro instante em que abri os olhos, parecia que a vida já havia decidido que eu deveria lutar por cada suspiro. Meu nome é Thomas Belmont, e esta é minha história. Nasci em um pequeno vilarejo no coração da França, no século XV, uma época onde o destino de um homem não era escrito por suas escolhas, mas sim pelas circunstâncias que o cercavam. Meu pai, um humilde ferreiro, passava os dias curvado sobre a bigorna, moldando ferro como se tentasse dar forma a um futuro melhor para nossa família. Minha mãe, uma mulher de espírito forte, era a âncora que nos mantinha unidos, mesmo quando a vida nos golpeava com sua crueldade. Tínhamos pouco, mas nunca passamos fome. Meu pai trabalhava incansavelmente, e minha mãe fazia o impossível para que nossa casa fosse um lar de verdade. Eu tinha um irmão mais velho, Etienne, que desde cedo aprendeu que o mundo não perdoa os fracos. Ele era minha sombra e meu guia, sempre me ensinando como sobreviver, como ser forte, como não demonstrar medo. Nos becos estreitos e enlameados do vilarejo, aprendi a correr, a esconder-se, a negociar com os mercadores que sempre tentavam levar vantagem sobre garotos ingênuos. Mas, acima de tudo, aprendi a desconfiar. Naquela época, confiar em alguém era como entregar uma adaga a um desconhecido e torcer para que ele não a usasse contra você. O tempo passou e eu me tornei um jovem resiliente, um sobrevivente em meio ao caos de uma sociedade que não oferecia segundas chances. Meu pai dizia que um homem é forjado pelo fogo das dificuldades, assim como o ferro se torna forte apenas após ser martelado inúmeras vezes. Foi então que veio o convite. Uma grande festa seria realizada no Castelo do Duque, um evento que reuniria os mais nobres da região. Era uma oportunidade única para os comerciantes e artesãos exibirem seus trabalhos, e meu pai viu ali uma chance de melhorar nossa posição. Ele trabalhou dias e noites para criar peças dignas da realeza, e quando a noite da celebração chegou, fomos até lá com o orgulho estampado no rosto. O castelo era diferente de tudo que eu já tinha visto. Lustres de cristal refletiam a luz das velas, criando um brilho dourado que dançava pelas paredes ornamentadas. O salão estava repleto de damas em vestidos luxuosos, senhores de postura altiva, e músicos tocando melodias que pareciam pertencer a outro mundo. E foi lá que a vi. No meio da multidão, uma jovem destacava-se de todas as outras. Seu vestido azul cintilava como o oceano sob a luz do sol, e seus olhos... seus olhos eram como a própria noite, profundos e misteriosos. Não sei quanto tempo fiquei ali, parado, incapaz de desviar o olhar. Mas a realidade logo me puxou de volta. Eu era apenas um filho de ferreiro, um plebeu sem nome, e ela. Ela pertencia a um mundo que eu jamais poderia alcançar. Mesmo assim, aquela noite ainda reservava surpresas para mim. Surpresas que mudariam minha vida para sempre. O riso e a música preenchiam o salão, taças tilintavam, e os convidados brindavam a abundância de uma vida que parecia distante para gente como eu. Meu pai, orgulhoso, exibia suas melhores peças para os nobres que passavam, esperando fechar negócios que poderiam mudar nosso destino. Mas então aconteceu. Um grito rasgou o ar. Um estrondo fez as paredes do castelo tremerem, e em questão de segundos, o calor se espalhou pelo salão. As chamas subiram vorazes, engolindo tapeçarias, espalhando-se pelas mesas, consumindo tudo o que encontravam pelo caminho. O pânico se instalou. Os convidados corriam em todas as direções, empurrando-se, pisoteando-se, gritando por socorro. O fogo lambia os corredores, transformando a bela festa em um pesadelo infernal. Foi no meio desse caos que meu destino selou-se. Alguém gritou meu nome. Um nobre apontou o dedo para mim. O murmúrio se espalhou como veneno. Foi ele, Zrenia, o filho do ferreiro. Loguei. Eu o vi perto das tochas. Meus pés ficaram presos ao chão. O olhar de todos queimava mais do que o próprio incêndio. Eu não sabia o que dizer.
Não sabia como provar que era inocente. A acusação foi tão rápida, tão certeira, que antes que eu pudesse reagir, a sentença já havia sido dada. Eu era o culpado. As portas estavam sendo fechadas, os guardas começavam a agir. Se eu ficasse ali, seria preso, ou pior. E então, no meio das chamas e do desespero, vi algo que me fez esquecer de tudo. A jovem de vestido azul. Ela estava encurralada em um canto, presa entre colunas que começavam a desmoronar. Todos fugiam sem olhar para trás, mas eu não hesitei. Corri em sua direção. E naquele instante, minha vida deixou de ser minha. No meio do caos, a jovem lutava para escapar das chamas. O vestido azul, agora marcado pela fuligem, contrastava com o brilho alaranjado do fogo. Meu corpo moveu-se antes que minha mente decidisse. Atravessar aquele inferno parecia insano, mas hesitar não era uma opção. A fumaça queimava meus pulmões, a pele ardia com o calor. Cada passo era um risco, mas alcancei-a. O medo dominava seus olhos, sua respiração estava ofegante, os dedos trêmulos ao se apoiarem em mim. Segurei sua mão e guiei-a pelo labirinto em chamas, protegendo-a da queda das vigas que desabavam. Saímos antes que o teto cedesse. O ar fresco trouxe alívio, mas o perigo ainda não havia passado. A multidão que se reuniu do lado de fora olhava em choque para a mansão destruída. Os olhares se voltaram para mim, primeiro com confusão, depois com acusação. Alguém gritou, apontando em minha direção. Outros repetiram as palavras, como um eco de condenação. Os rostos transtornados precisavam de um culpado, e um desconhecido entre nobres era o alvo perfeito. Tentei me explicar, mas não havia espaço para minha voz. O medo os cegava. A multidão se agitou, os guardas se aproximaram. O instinto tomou conta. Corri. A cidade tornou-se um labirinto de sombras. Cada beco, cada rua era um esconderijo temporário. Sabia que não poderia ficar ali por muito tempo, mas não fugi sozinho. A jovem que salvei decidiu partir comigo. Ela sabia que eu era inocente. Em nosso esconderijo, longe dos olhares vigilantes, revelou seu nome: Isabela. A jornada foi longa. Fugimos sob a lua, pelas estradas desconhecidas, escondidos nos campos. Mas a verdade logo nos encontrou. Descobrimos que o verdadeiro responsável pelo incêndio era alguém inatingível. O homem que planejou tudo, que ateou fogo na própria mansão para encobrir seus crimes, era ninguém menos que Dom Álvaro d'Aragona, pai de Isabela. A revelação foi um golpe para ela. Sua expressão, antes firme, quebrou-se em dor silenciosa. Não houve lágrimas, apenas um olhar perdido, tentando compreender a verdade cruel. Não podia permitir que aquela injustiça continuasse. O crime precisava ser exposto. Entreguei Dom Álvaro às autoridades. Cada prova, cada detalhe, tudo apontava para ele. Mas o ouro compra silêncio, e o poder apaga evidências. A sentença foi cruel. Ele permaneceu intocado. Eu, agora, era um traidor. A lua estava alta quando saí do esconderijo para vê-la uma última vez. Cada passo era arriscado, mas nada importava mais do que aquele momento. Isabela estava na casa de sua tia, onde sua família a mantinha longe de todo o caos. Eu sabia que não poderia entrar, então esperei no jardim, oculto pelas sombras. Ela apareceu minutos depois, seus olhos cansados e vermelhos. Nenhuma palavra precisou ser dita. A dor de nossa separação era evidente. Eu queria prometer que voltaria, que um dia estaríamos juntos novamente, mas não havia certezas a oferecer. Isabela desejava fugir comigo. Insistiu, chorou, mas sabíamos que era impossível. Se fugíssemos juntos, ela jamais teria paz. Sua família usaria toda a influência para nos caçar até os confins do mundo. Ficamos em silêncio, sem tocar um no outro, sem beijos de despedida. Apenas nos encaramos, como se quiséssemos gravar a imagem um do outro na memória. Eu queria lembrar de cada detalhe, a forma como a lua iluminava seu rosto, o brilho melancólico de seus olhos.
Queria que aquela imagem me acompanhasse para sempre. Quando ela finalmente voltou para dentro, senti como se uma parte de mim tivesse sido arrancada. Mas não havia tempo para lamentações. A fuga precisava acontecer antes do amanhecer. Meu plano estava traçado. Isabela conseguiu um cocheiro que devia favores à sua família. Ele aceitou me esconder sob fardos de feno e me levar até a estrada que levava ao porto. A viagem pela noite foi um tormento. O medo pesava sobre mim. Cada ruído me fazia prender a respiração. As rodas da carroça rangiam no solo seco. O vento balançava a lona que me cobria, e meu coração martelava como se quisesse anunciar minha presença. Então, a tragédia quase aconteceu. Guardas surgiram na estrada, barraram a carroça. Eu senti o suor escorrer pela nuca. Um deles segurava um pergaminho com minha descrição. Meu rosto estava estampado por toda a cidade. Pediram que o cocheiro descesse. Vasculharam os barris. Levantaram os fardos de feno superficiais. Em um momento de puro terror, um dos guardas fincou uma lança no feno, a poucos centímetros do meu corpo. O silêncio era absoluto. Eu me obriguei a não respirar. Se meu coração batesse um pouco mais alto, talvez tivessem me descoberto. Mas, por sorte, o cocheiro convenceu-os de que transportava apenas mantimentos. Após uma longa pausa, os guardas liberaram a carroça. Quando finalmente atravessamos a fronteira da cidade, soube que nunca mais voltaria. O porto estava adormecido sob a névoa fria da madrugada. O cheiro de sal e peixe impregnava o ar. Eu caminhava entre os barcos atracados, tentando encontrar minha saída daquele país amaldiçoado. Com o pouco dinheiro que Isabela conseguiu para mim, comprei uma passagem num navio mercante que partiria antes do amanhecer. O capitão me olhou por alguns segundos, como se soubesse que eu era um homem fugindo de algo. Mas ele não fez perguntas. Apenas pegou as moedas e indicou onde eu deveria esperar. Quando o primeiro raio de sol tocou o mar, o navio começou a se afastar da costa. Fiquei na beira do convés, olhando a terra que um dia chamei de lar. A cidade, onde vivia alegrias e desgraças, tornava-se uma mancha distante no horizonte. A sensação de liberdade nunca veio. O vento batia em meu rosto, mas em vez de alívio, senti um peso enorme dentro do peito. Isabela não estava comigo. Ela ficaria para trás, aprisionada por um destino que não escolheu. Os dias se passaram e minha vida tornou-se uma jornada sem rumo. Passei por terras desconhecidas, aprendi novas línguas, conheci pessoas diferentes. Mas nenhuma cidade, nenhuma paisagem, nenhuma companhia substituía o que deixei para trás. Às vezes, em meio ao barulho das feiras, acreditava ouvir sua voz. Nas noites silenciosas, sonhava com o jardim onde nos despedimos. Mas quando acordava, tudo era apenas uma lembrança. A verdade nunca importou. O culpado se entregou, mas a justiça foi ignorada. E eu? Eu me tornei um fantasma. Uma sombra perdida no tempo, carregando uma saudade que jamais irá embora.